Bom, boa tarde a todos e todas. Hoje, então, é nosso último dia, 8 de setembro de 2020. Sou Maria das Graças Pereira, nosso grupo de pesquisa, linguagem, cultura e trabalho, LingCult, ligado ao CNPq CAPES. Nós somos do programa de pós-graduação Estudos da Linguagem da PUC-Rio, do Departamento de Letras. E pertencemos também ao Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC-Rio e a RU, dentro do CPC. Então, boas-vindas. Nós, por exemplo, entre Além Muros, Curação e Literatura o final de semana tem sido bom e também o feriado de 7 de setembro ontem. Que todos estejam bem. Eu separei aqui a minha hoje, estou tentando fazer um breve tempo, depois a apresentação de hoje. Então, primeiro, terceiro entendimento. Estava ouvindo alguém. Professora, a senhora pode falar um pouquinho mais alto? Eu acho que está tendo alguma interferência aqui de áudio. É porque estou ouvindo barulho de outras pessoas falando. Pode ser isso, viu? Porque eu estou falando bem perto e eu estou quase no máximo. Agora está mais claro. Né? Então, o primeiro objetivo, o terceiro entendimento sobre as novas formas de interagir. Principalmente a partir do olhar profissional de áreas que tiveram. Só um minutinho, professora. Sheila, por gentileza, tem como colocar os demais participantes em modo microfone desligado? Porque há pessoas com o microfone ligado e aí estão dando essa interferência no retorno da professora. Sim, vou fazer isso sim, filha. Obrigada, Sheila. Bom, então, retomando, a gente queria terceiro entendimento sobre as formas de interagir de profissionais de várias áreas que tiveram o Covid-19 como determinante dessas alterações. Especialmente médicos, enfermeiros, professores, advogados e também os usuários desse serviço. Então, no dia 1º de setembro, nós tivemos uma mesa redonda, implicações jurídicas a partir das configurações interacionais em virtude da pandemia. Educação em tempo remoto provocado pela pandemia, acordos e responsabilidades entre docentes de escolas privadas, foi com a doutora Maiara de Oliveira Nogueira, da Universidade Federal do Espírito Santo, e que é advogada, né? Telemedicina e aspectos jurídicos, doutora Paula Moreira Francescone, da PUC-Rio, né? E ainda tivemos, no dia 1º de setembro, a roda de conversa Interações Reconfiguradas em Relações de Trabalho no Campo da Saúde, com o Dr. Matheus Vivas, de Samorim, Yasmin Porto dos Santos, da Celso Lisboa, e a Gabriele Abreu, do CBMED, né? Bom, o nosso segundo objetivo, ampliar a escuta e o aprendizado acerca da reconfiguração da atuação de movimentos sociais. Com a presença de representantes, nós tivemos uma presença marcante de representantes de movimentos sociais. Então, nós tivemos no dia 3 de setembro a roda de conversa 2, Interações Reconfiguradas,
com Geraldo Oliveira, da turma da Sopa de Niterói, Gabriele de Andrade, de Associação de Dislexia no Mato Grosso, Solange Revoredo, do Grupo de Apoio à Mulher, Magda Soares, de Coletivo da Rocinha Resiste, e Edmélia Exaltação, da Casa das Pretas. Com o terceiro objetivo de criar um espaço de diálogo sobre a reconfiguração da interação social a partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, dentro da linguística aplicada, da sociolinguística, da sociologia e da antropologia, nós tivemos, no dia 1º do nosso encontro, a palestra de abertura do Dr. Daniel do Nascimento e Silva, Universidade Federal de Santa Catarina, Sociolinguística da Esperança, Economia Política da Linguagem e Evitação Coletiva do Desespero na Crise Sanitária e Política do Brasil. No dia 3 de setembro, nós tivemos a mesa redonda, a pesquisa reconfigurada, alternativas e desafios no âmbito acadêmico durante a pandemia. Participantes foram a doutora Renata Amaral, a mestra Thalita Rossetti, o mestre Marília Fernandes, da PUC-Rio, o Gustavo, da PUC-Rio, e a Emanuele, da PUC-Rio. Emanuele também é mestre, não sei se está oculta aqui. Ela está fazendo um doutorado. Bom, no dia 3 de setembro, nós tivemos também 2 palestras mostrando a interação nessas novas formas de comunicação mediatizadas, foi especialmente no Zoom. O professor Dr. Edson Luiz Gastaldo, nos falou sobre Goffman, interação social, e linguagem na pandemia, gerenciamento e pressão em reuniões do Zoom. E a professora doutora Maria do Carmo Leite de Oliveira, da PUC-Rio, a economia da atenção em tempos de pandemia, a interação na internet 2.0. E hoje, em especial, nesse momento, passamos a ter daqui a pouco a professora doutora Maria Cláudia Coelho, da UERJ, com a palestra Reconfiguração do Cotidiano no Contexto da Pandemia, Observações Antropológicas. Depois teremos o debate com a doutora Maiara Nogueira e a doutora Michele, mestre Michele. E nós, como veremos, a doutora Maria Cláudia Coelho, da UERJ, é socióloga e antropóloga dedicada a estudos à interação social. Ela organizou um livro com textos selecionados e traduzidos por ela mesma. Esse livro se chama Estudos sobre Interação, Textos Escolhidos, publicado pela editora da UERJ em 2003. O livro foi o resultado de um estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação de Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela nos conta, bem na introdução do livro, que de início seria o professor Gilberto Velho a ser o supervisor, mas houve necessidade de ser outro professor em função do falecimento do professor Gilberto Velho. É um livro muito interessante. Eu tenho e recomendo. Recentemente, Maria Cláudia vem publicando artigos no contexto da pandemia. Ela tem um artigo, Corpos Espinhos na Pandemia, ou Angústia do Contágio, Dilemas, é uma revista sobre conflito e controle social. Então, tem vários artigos sobre a questão da pandemia, muito, muito, muito interessantes, são 18 textos ou mais, né? E Maria Cláudia vai conversar com vocês daqui a pouco. E teremos ainda hoje, roda de conversa 3, com o título Interações Reconfiguradas 3, Novas Práticas Docentes e Relações com os Discentes durante a Pandemia. É a doutora Inês Caion de Miller, PUC-Rio, e professores do ensino básico, Ana Paula Menezes, Elisane Lessa, Patrícia e Suelen, né? Tá escondido aqui, Cristina Queiroz. A doutora Inês Miller é nossa
nossa querida amiga e colega na PUC-Rio, da nossa linha de pesquisa, inclusive, e é especialista em prática exploratória. E no final nós teremos, nós teremos o debate com Ana Paula Dislandes e Maria Thalita, mestre. Está vendo? Eu boto, não é Maria, é mestre. E no final da tarde de hoje nós vamos ter um encerramento e excelente continuidade do evento Entre Além Muros. Nossos agradecimentos a todos e a todas e uma boa tarde para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu vou explicar. Meu nome é Michele, eu sou doutoranda do Programa de Estudos de Linguagem da PUC-Rio, orientanda da professora Maria das Graças, e eu vou explicar agora a dinâmica da nossa palestra de hoje. Bom, agora a gente vai ter uma palestra com a professora Maria Cláudia Coelho. O evento, né, como foi informado através do chat, está sendo gravado e filmado, né? E sobre os certificados, eles ficarão disponíveis, né, após o encerramento do evento, né? A partir da participação dos que estão aqui conosco. Com relação ao chat, com relação à palestra, eu peço que os que quiserem fazer perguntas à professora Maria Cláudia, postem no chat para todos, né, as suas perguntas, tá? Para que a gente possa selecionar e, ao fim do debate, elas serem feitas à professora. Peço a todos também que mantenham os microfones desligados. E, sem mais delongas, né, eu vou apresentar a vocês a professora Maria Cláudia. A professora doutora Maria Cláudia é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora titular. Ela possui graduação em História pela PUC-Rio, mestrado em Antropologia Social pela UFRJ e doutorado em Sociologia pela Sociedade Brasileira de Instrução, né? Ela atua na UERJ com os temas Antropologia das Emoções, Percepções e Representações da Violência, Teorias da Dádiva, Teorias da Modernidade, Idolatria e Antropologia da Comunicação em Massa. Hoje, né, nós teremos o prazer de assistir sua fala, cujo título é Reconfiguração do Cotidiano no Contexto da Pandemia, Observações Antropológicas. Professora Maria Cláudia, seja bem-vinda. A senhora agora está com a palavra. Obrigada, Michele. Estava aqui me situando aqui na plataforma. Então, queria agradecer a sua apresentação, agradecer aos organizadores, em especial a professora Graça Pereira, que foi quem me fez esse convite. A gente tem uma interlocução já muito longa, né? Desde 93, né? Em 2018, a gente fez a Jornada de Estudos do Discurso, né? Que é esse evento tradicional de vocês. A gente fez uma edição comemorativa, copromovida pelo nosso programa lá da UERJ, com o programa de Estudos da Linguagem da PUC, como uma forma de comemorar essa longa interlocução, né? Que, na verdade, como a gente discutiu muito na ocasião, né, na GED de 2018, é uma forma, entre outras, né, da gente colocar as ciências sociais em conversa com os estudos da linguagem, né?
separação é bastante artificial, né? A gente, nessas nossas conversas, jamais do que chegou à conclusão que é uma camisa de força dos desenhos institucionais, né? Que isso não se sustenta do ponto de vista da troca intelectual, que as áreas têm muita conversa, né? Que não tem muito sentido esse tipo de separação. Então, assim, é sempre muito bom poder vir participar desses eventos e trocar ideias, é sempre uma coisa assim, super enriquecedora mesmo para mim. A gente está ligeiramente antes da hora, a gente começa assim mesmo, Michele? Graça. Sim, O que vocês se a acham? senhora... Eu vou marcando o tempo aqui e aí a gente avisa a senhora. É Tá. possível? Sim, claro. São 40 minutos, em princípio, né? Que a gente tinha combinado, e mais um tempinho para conversar, né? Isso. Tá. O que eu imaginei de trazer para essa conversa, né? Pensei de tentar falar sobre 2 textos muito recentes que eu publiquei, recentes que eu digo agora durante esse contexto de pandemia. Os 2 são sobre a pandemia, pegando aspectos bem diferentes. Um é um texto totalmente antropológico e o outro tem uma pegada sociológica, né? O primeiro é a autoria solo, o segundo é em parceria com a Helena Bomeni, que é minha colega lá da Sociologia da UERJ. E o que eles têm em comum, né? Assim, na substância, eu diria que muito pouco, né? Mas do ponto de vista da motivação para escrever esses textos, eles têm um ponto em comum, que é um ponto assim, foi o meu ponto de partida no primeiro desses textos. Foi o primeiro, que chama-se Porcos e Espinhos na Pandemia, ou A Angústia do Contágio. Foi um texto feito a partir de uma provocação, quase que uma instigação do professor Alexandre Werneck, que é da Sociologia do IFIX, e que foi editor da Dilemas, né, que é uma revista especializada em estudos de conflito e violência. O Alexandre Werneck, ele teve a iniciativa de organizar uma série chamada Reflexões na Pandemia e me convidou para escrever um texto para lá. E assim, foi uma coisa muito, muito no início quando se oficializou que o Brasil estava, né, nesse estado de pandemia. Então eu lembro as datas, né? Eu lembro os dias, né? O Alexandre me escreveu num domingo, no domingo 5 de abril, que era mais ou menos 2 semanas depois que a gente se trancou em casa, né? Dizendo que estava querendo fazer essa série e me convidando para escrever. E eu estava num processo assim, esse texto ele tem muito de pessoal, então acho que justifica falar um pouquinho disso, assim, né? Vivendo um processo assim, que no texto eu chamei de uma espécie assim de sequestro do pensamento, né? Eu abri o texto fazendo uma comparação, quase uma analogia com o livro da Susan Sontag, chamado Diante da Dor dos Outros, em que ela fala que a exposição ao excesso de informações, a exposição, na verdade, ao excesso de sofrimento, né, pode, ao invés de mobilizar um sentimento de empatia, né, de solidariedade, pode produzir um estado de indiferença, exatamente por ser excessivo, né? Como se excedesse a capacidade empática, né? E aí, num mecanismo de autoproteção, pode produzir o efeito contrário ao pretendido, que é uma coisa que seria uma aparente falta de solidariedade, mas que não é exatamente disso que se trata, né? É uma indiferença que tem a ver com uma atitude de autoproteção diante de uma coisa que é excessiva, né? E aí eu usei isso para fazer uma espécie de analogia, né? E usei uma expressão que era, quando o Alexandre Werneck me faz esse convite,
era como se eu estivesse vivendo assim, uma espécie de sequestro do pensamento, né? Foi a expressão que eu usei na abertura do texto. É como se é, a gente tivesse sendo assim soterrado por uma massa de informações. Não sei quem se lembra, os temas do discurso científico e midiático sobre a pandemia, eles vão mudando ao longo desses meses, né? Então, naquele instante, só se falava em achatar a curva, né? Achatamento da curva era a palavra de ordem durante mais ou menos uns 2 meses desse processo, tal como a gente viveu no Brasil, né? Assim, eu me lembro que estava lendo e vendo lives e consumindo vídeos, toda forma de informação, uma coisa compulsiva de passar o dia inteiro fazendo isso, acompanhando aqueles gráficos, algumas coisas quase em tempo real, e ao mesmo tempo tomada assim de uma espécie de, e isso eu vou repetir uma outra expressão que eu usei no texto, né? Uma espécie assim de torpor intelectual, porque eu pensava o tempo inteiro na pandemia e eu pensava assim um sem fim de conexões com questões das ciências sociais e, entretanto, eu não conseguia escrever sobre isso, né? Eu conseguia conversar muito com amigos, vários amigos antropólogos, né? Alguns eram assim interlocutores diários, isso não é exagero, então é uma interlocução diária, foi com a professora Jane Russo, que é lá da Medicina Social da UERJ, né? E a gente conversando muito assim sobre conexões que a gente tinha vendo com textos clássicos da antropologia, mas aquilo ficava ali num plano assim como se a gente estivesse tentando, e aí vou apresentar uma primeira ideia, né? Como se a gente tivesse assim tentando nomear a angústia, né? Porque a gente sabe que isso, Lévi-Strauss discute isso em alguns textos que estão na antropologia estrutural. A nomeação, ela pode ter um efeito terapêutico, né? Então, quando você é capaz de dar nome a um sintoma, né, de reconhecer um sintoma, isso produz uma espécie de organização da experiência, e o efeito disso pode ser salutar, né? Então, assim, misturado com isso que eu chamei de um sequestro do pensamento e de um torpor intelectual, vinha uma sensação de uma espécie de dívida moral, né? Como se eu me sentisse assim cobrada por mim mesma, não por ninguém, né? Mas como tantas dívidas morais e a gente mesmo que se cobra, eu me sentia cobrada me sentia assim compelida a vir a público trazer algumas daquelas reflexões que vinham de uma maneira muito desorganizada naqueles dias iniciais, assim, né? E aí, quando o pessoal lá da Dilemas, né, na figura do Alexandre Werneck, me escreve fazendo esse convite, eu tomei aquilo assim como se fosse uma incitação, né? Ali tinha uma espécie de, aspas, encomenda, que, para que eu pudesse atender aquilo, me obrigava a sair desse estado meio de torpor, e era uma espécie de chance de pagar essa dívida moral, né? E a coisa foi vertiginosa, né? Foi um processo assim, o Alexandre me fez esse convite no dia 5 de abril, eu comecei a escrever no dia 6 de abril, mandei para ele no dia 7 ou 8 de abril, e ele publicou no dia 10 de abril. Né? Foi uma coisa assim, eu nunca vi um processo entre encomendar um texto e sair. Isso é tempo praticamente de jornal, isso não é tempo de academia, né? Os nossos tempos de academia são lentíssimos, né? E esse tempo entre você convidar alguém para escrever um texto e publicar o texto 5 dias depois, né, fala, acho que muito desse sentido de urgência. E assim, o processo de escrita do texto foi um processo totalmente inusitado para mim, porque o texto tem algo em torno de umas 10 páginas, e ele foi escrito em torno de 5 horas de uma vez só. Assim, eu tipo assim, me cerrei para o mundo, né, e escrevi o texto de uma vez só, porque ele foi assim fruto de assim, uma espécie de angústia, né, de tentar saldar essa dívida, tentando dar forma a um conjunto de reflexões que, dentro dessa chave de, né, a lá Lévi-Strauss, de que a nomeação pode ser uma coisa terapêutica, né, eu achei que eu de certa maneira estaria fazendo o meu trabalho, né, que é tentar
usar tudo isso que eu estudei a vida inteira, né, todos nós das humanidades, e tentar colocar isso a serviço da reflexão sobre um processo que estamos todos vivendo, um processo que é muito angustiante, apostando que tentar nomear algumas das variações, das formas como essa angústia aparece, poderia ter um efeito salutar, poderia ajudar a todo mundo a passar, ninguém melhor que fosse por isso, né? E aí, o tema que eu escolhi foi o tema das práticas de desinfecção, né? Que já desde o início eram muito, né, um dos motes principais de todo do noticiário, né? E dominaram o cotidiano, né? Então, esse ditame de que você tem que como a prática de desinfecção, ela tomou conta do cotidiano, né, no sentido pragmático, né, de saber o que fazer, mas ela também era cognitiva, né, na medida em que você tinha uma série de orientações, mas que você tinha também que operacionalizar no ponto do raciocínio, né? Então a gente sabia, por exemplo, tem que desinfetar todas as superfícies, né? O vírus pode estar em qualquer coisa. Aí você tinha aquelas pesquisas ainda incipientes naquele momento, quantas horas o vírus vive no papelão, quantas horas vive no plástico, quantas horas vive em metal, e você desinfeta usando água com sabão, ou detergente, ou desinfetante, ou álcool. E assim, era uma profusão de orientações, né? E que a gente tinha que operacionalizar no cotidiano. Então, era pragmático, né, no sentido de orientar a ação, era cognitivo, né, no sentido de que a gente tinha que ter uma certa reflexão sobre o que desinfetar com o quê, mas era emocional também, né, porque aquilo ia provocando uma angústia que no texto eu propus chamar de uma angústia do contágio, né? Então, assim, o que vem a ser essa angústia do contágio, né? Durante aqueles dias iniciais, né, eu ficava pensando muito num texto que eu tinha lido há muitos anos atrás, que é um texto do Marcel Mauss, né, que é um antropólogo francês, né, da Escola Sociológica Francesa. O texto se chama Esboço de uma Teoria Geral da Magia. E eu tinha guardado uma lembrança dessa leitura que tinha sido assim, de décadas atrás, dele falar da ideia de contiguidade, né? A contiguidade como uma qualidade das coisas mágicas, né? Em que você pode agir sobre uma coisa através de uma outra que lhe é contígua, né? E a impressão que eu tinha era que essas práticas de desinfecção elas estavam operando com uma lógica de contiguidade, como se houvesse um quê de mágico nisso. Tá? E aí vou fazer uma ressalva que eu faço no texto várias vezes, né, que eu queria insistir aqui com muita ênfase. O texto está discutindo a maneira como nós, leigos, vivenciamos o conhecimento científico que provém da biomedicina. Tá? Então, quando eu digo que isso acionava uma chave mágica, eu estou falando da forma como leigos consomem o conhecimento médico, tal como ele é veiculado pela mídia. E isso não tem qualquer relação com o conhecimento da biomedicina em si. Ele tem a ver com as ressignificações que nós, leigos, fazemos desse conhecimento científico. Tá? Então, a sensação que eu tinha era como se a gente estivesse vivendo assim, uma espécie de paradoxo, em que o mundo era percebido como contíguo, tal como no mundo da magia, né? Então, o vírus ele pode passar do papelão para a pedra da pia para a sua mão, da sua mão para o vidro detergente, do vidro detergente para o talher, do talher para o prato, até que ele acha alguma maneira de te contaminar. Né? Isso é a contiguidade, essa ideia de que todas as coisas estão em contato e que, por isso, esse elemento contaminador, né, o coronavírus, ele poderia ir passando de uma coisa para outra, né? Então, da sola do chão para a sola do sapato para a maçaneta, da maçaneta para a chave, da chave para o papelão, do papelão para a pizza, da pizza para você, para dentro do seu organismo. Né?
Mas, ao mesmo tempo em que as práticas da desinfecção, elas pareciam operar com essa lógica, né? Porque a gente tinha que desinfetar tudo, né? Então, aquela brincadeira, né, que todo mundo deve ter visto, vários memes sobre isso, é, tinha um que eu achei especialmente engraçado, que dizia assim que nem nas minhas maiores, piores fantasias eu imaginaria que em 2020 eu estaria lavando um saco de batata palha, né? Acho que assim, todo mundo aqui fez isso, né? Ficou lavando saco de batata palha com detergente e se perguntando se eu peguei no saco de batata palha e depois peguei no vidro de detergente, será que eu não contaminei o vidro de detergente? E aí, da próxima vez que eu pegar o vidro de detergente para poder descontaminar um saco de arroz, eu não vou, na verdade, estar contaminando o saco de arroz com o vírus que eu passei para o vidro de detergente ao pegar no saco de batata palha? Isso é a contiguidade, né? Que acho que é a pergunta que tantos nos fizemos, como é que a gente faz para interromper isso, né? E aí, o paradoxo que eu tentei tratar no texto é que, se por um lado o mundo é percebido como contíguo, por outro, o grande ditame dessas práticas da desinfecção é interromper uma contiguidade. E isso cria um paradoxo, porque a representação que você tem do mundo é de que ele é contíguo. E ao mesmo tempo em que nós representamos o mundo dessa maneira, como contíguo, nós somos instados a interromper essa contiguidade através dessas práticas de desinfecção que provocam angústias desse tipo, né? De você ficar se perguntando como é que eu faço para desinfetar o vidro do desinfetante, né? Que são paradoxos, né? Que foram se colocando. E me parece assim que a essência, né? Que é uma passagem que eu lamento muitíssimo ela não estar no texto, porque ela é ela foi publicada depois que eu publiquei o texto, né? Saiu numa matéria de jornal muitas semanas depois, e ela tem um elemento que eu acho que assim, é a coisa mais sintética que eu já vi desse paradoxo, que é o que eu estou chamando, que é o que gera a angústia do contágio, né? Que é um paradoxo, que era uma matéria falando assim sobre os riscos que havia em várias atividades diferentes, em vários ambientes diferentes, e aí tinha uma discussão sobre se a praia era um ambiente perigoso ou não, e dentro dessa discussão se o banho de mar podia ser fonte de contaminação ou não. E aí toda uma discussão sobre se você podia contrair o coronavírus no banho de mar. Quer dizer, se a água do mar poderia estar contaminada pelo coronavírus, então se você deveria entrar na água ou não, tanto no sentido se você poderia ser você um agente de contaminação da água, quanto você o objeto da contaminação se entrasse naquela água. E no contexto dessa discussão, tinha a seguinte frase na matéria, né? Que dizia o seguinte: o ideal é tomar banho antes de entrar na água. Que é uma frase que eu acho que é de um paradoxo extraordinário, assim, né? Porque a água, ela é o grande elemento da desinfecção. Então, a ideia de que a gente possa contaminar aquilo que descontamina é o cerne disso que eu propus chamar no texto de uma angústia do contágio. Tá? Bom, tudo isso tem relação com uma outra discussão que também vem dessa mesma escola antropológica, que é a discussão sobre sistemas de classificação, né? O próprio Mosse tem um trabalho em parceria com o Durkheim, que é um texto antigo, assim, super clássico, antropologia, que se chama Algumas Formas Primitivas de Classificação, né? E é um texto que deslancha uma discussão que depois vai ser retomada pelo Lévi-Strauss, aí vai para a antropologia inglesa com a Mary Douglas, com Edmund Leach, vai para a antropologia americana com Marshall Sahlins, né? E qual é o ponto, né, dos sistemas de classificação, né? É a ideia de que a cultura, isso que a gente chama de cultura, né, ela é a introdução de uma ordem no mundo, né? E que essa ordem se faz pela classificação, né? Então, qual é o ponto central?
é que a natureza, o universo, o mundo, em si mesmo, ele é bruto. Bruto no sentido de não lapidado, né? No sentido assim, na natureza, em si, não existe uma ordem. A ordem que a gente atribui à natureza, ela é, na verdade, resultado de uma operação do pensamento humano. E essa operação, o pensamento humano, ele teria uma operação básica, que é a operação de classificação. O que quer dizer classificar? Quer dizer você dizer que tal coisa é da ordem tal, A, e tal coisa é de ordem B. Ou seja, que o elemento 1 ele tem uma natureza que é distinta do elemento 2. E, ao fazer isso, você classifica as coisas em grupos. Então, você diz assim, essas coisas aqui compartilham a mesma natureza, portanto, pertencem a tal grupo. Este outro conjunto aqui, outra natureza, outro grupo. E essa é a operação a partir da qual a gente cria relações de oposição, de articulação, de hierarquia, né? E com isso vai se introduzindo uma ordem no mundo. E um dos princípios do sistema de classificação é que coisas de espécies diferentes não devem ser misturadas, ao menos não de uma forma aleatória. Se você vai colocá-las em contato, isso tem que se pautar por algumas regras. E a reação do espírito humano, aquilo que foge, que escapa pelas brechas do sistema de classificação, ela pode ser de várias ordens. A angústia é uma delas, né? Existem outras, né? Então, por exemplo, o riso, tá? Então, vou dar um exemplo que eu acho muito interessante, porque não é um exemplo que venha da antropologia, né? Ele vem de um divulgador científico norte-americano, que é o Stephen Jay Gould, que discute gêmeos siameses. Aí vou contar a história rapidamente, assim, né? O Stephen Jay Gould ele está fazendo uma visita a um museu na França, e aí esse museu tem uma série de o que ele chama espécimes teratológicos, né? Que apresentam algum tipo de deformação. E aí tem uma seção dedicada a gêmeos siameses. E aí ele dedica uma longa parte do texto a discutir a história de duas meninas gêmeas siamesas que nasceram na Sicília, chamadas Rita e Cristina. E de saída tem uma coisa que é muito interessante no texto, que é como é que ele vai grafar Rita e Cristina. Se ele vai grafar Rita, hífen Cristina, ou Rita e Cristina. E o problema central já está aí, tá? Nessa escolha que ele tem que fazer, porque se ele grafa Rita e Cristina, ele está dizendo elas são uma só. Se ele grafa Rita e Cristina, ele está dizendo elas são duas. E essa é justamente a questão. Rita e Cristina, que elas eram uma só da cintura para baixo, um organismo só, completo, tá? Com dois braços, com dois braços, com duas pernas, né? Com um único aparelho reprodutor, e do tronco para cima elas bifurcavam, e aí eram dois organismos completos, né? Com duas cabeças, com 4 braços. E aí, o que é curioso na história da Rita e Cristina, eu estou reproduzindo a discussão dele, tá? É que elas sobrevivem, essa história do início do século XIX, se não me engano, elas sobrevivem por um tempo bem maior do que é o normal nesse tipo de situação. Elas sobrevivem alguns meses, tá? E elas são levadas pelos pais, que eram muito pobres, elas são levadas em exposição pela Europa, né? E aí, então, elas são um caso muito famoso, e quando elas morrem, o esqueleto fica preservado, e é isso que ele discute nesse museu. E aí ele discute 2 pontos principais, né? O fato de que elas foram objeto de muitos estudos dos anatomistas da época. Alô? Teve algum ruído agora aí, não sei se foi um... Pode continuar, Michele, Graça? Pode? Tá. Pode. Então, ele pega monografias de anatomistas da época, né? E mostra como que eles discutem a situação, a condição, vamos colocar assim, das meninas, sempre se perguntando se elas eram uma ou duas. Essa é a pergunta que eles ficam tentando responder. E aí o Jay Gould, ele compara isso com uma reação que ele presencia enquanto ele está no museu. Um grupo de colegiais de crianças está fazendo uma visita ao museu,
E aí param diante da sessão dos gêmeos siameses e começam a rir e a fazer toda sorte de piadas. E aí ele diz que o tema das piadas era muito parecido com o tema da monografia desses anatomistas, porque todas as piadas giravam em torno de ser um ou dois também. E aí ele começa a mostrar uma série de argumentos, diz assim, então se você usa tal argumento, elas são duas, se você usa tal outro, elas são uma. E aí começa a brincar com respostas possíveis, né? E ele termina o texto de uma maneira que eu acho assim, espetacular, que é o seguinte, ele diz assim, que na verdade não é possível responder se Rita e Cristina eram uma ou duas. Porque o problema é que elas são uma e duas ao mesmo tempo. E que o problema não está na impossibilidade de dar uma resposta unívoca a essa pergunta. O problema está na pergunta. E qual é o problema que tem na pergunta? É por que a gente não pode simplesmente aceitar que elas sejam uma e duas ao mesmo tempo? Por que a gente tem que insistir em dizer que elas são uma coisa ou outra? Tanto que o texto se chama Convivendo com Ligações. E, na verdade, o texto é sobre o desconforto que a gente tem diante daqueles fenômenos que são contíguos. Porque a natureza, ela é contígua. Esses cortes que diz, até aqui é um, daqui para frente é dois, e nada pode ser um e dois ao mesmo tempo, isso diz respeito a uma necessidade que o espírito humano tem de introduzir ordem no mundo, e essa ordem se introduz pela classificação, por dizer isto aqui é um, isto aqui é dois. E um e dois ao mesmo tempo não pode. Porque se alguma coisa for um e dois ao mesmo tempo, vai provocar o quê? Angústia, curiosidade intelectual, vai provocar riso, pode provocar medo, enfim. É uma série de reações que falam do nosso desconforto diante daquilo que se recusa a se encaixar nos nossos sistemas de classificação. Tá? Então, o Jay Gould ele termina o texto de uma maneira que eu acho belíssima, que ele diz assim, e essa, sinto, é a não resposta a esta pergunta, porque o problema, na verdade, está na pergunta, e não no fato de não haver resposta para ela. Está na nossa insistência em sair classificando as coisas, né, dessa maneira. Né? Bom, aí o que acontece? Se a gente pega, aí voltando, o que o sistema de classificação tem a ver com a pandemia, né? A gente tem uma narrativa que não sei se é verdade e não importa se é verdade, tá? Do ponto de vista de comprovações científicas, porque para o que a gente quer aqui, o que a gente está discutindo aqui, o que importa é a força que essa história tem do ponto de vista do imaginário, tá? Então, qual é a história que nos é contada pela mídia ocidental sobre a origem da pandemia? É que a pandemia teria tido origem em um mercado vivo na China. E aí a gente, e nesse mercado vivo, que é um mercado que vende animais que são, alguns são domesticados, outros são selvagens, são de espécies diferentes, todos são comestíveis, eles são vendidos vivos, né? Eles são todos misturados, e você lê descrições, eu vou falar de uma especificamente que eu li, em que a descrição é assim, você pega animais domésticos e selvagens, você coloca todos eles em gaiolas, você empilha as gaiolas, e aí os animais pingam uns sobre os outros, toda sorte de secreções, urina, fezes, sangue, pus, e aí depois esses animais são vendidos como alimentos, todos misturados. Tá? Bom, se você pega um conjunto de autores, né, antropólogos, que discutiram os sistemas de classificação ligados à alimentação no Ocidente, então você tem alguns critérios. Né? Então, o que é doméstico tem que ficar separado do que é selvagem. Esse é um eixo de classificação. E aquilo que é doméstico não é comestível. Então, no Ocidente, nós não comemos os nossos animais de estimação. Então, a ideia de você comer cachorros ou gatos é uma ideia que fere o nosso sistema de classificação ocidental. Não se come secreções. Então, o fato de que você empilhe os animais uns sobre os outros, eles ficam pingando secreções uns sobre os outros. Além de misturar as secreções não podem virar comida, de acordo com o sistema de classificação ocidental.
Então, o que acontece? A descrição do mercado vivo, que é esse lugar de origem, né? Ela implode inteiramente os sistemas de classificação ocidentais. E, por isso, ela provoca angústia. E aí vou insistir de novo nesse ponto, tá? Não importa se isso é verdade do ponto de vista científico ou não. Tá? O que importa é que essa é a história que nos é contada. Isso é o que a gente chama em antropologia de um mito de origem. Tá? É a história que nos é contada sobre de onde vem esse vírus. E ao nos contar essa história dessa maneira, isso também provoca muita angústia, porque a descrição do lugar de onde o vírus seria proveniente é um lugar que, eu brinquei no texto, é um pesadelo estruturalista, porque ele arrebenta inteiramente todo o sistema de classificação, que é isso que a gente chama cultura, é a nossa forma de ordenar o mundo para a gente poder se entender nesse mundo, né? Então, o que você tem, né? Na magia, e voltando para o moço, para ir tentar fechar e ver se, né, se a gente deixa esse espaço. A gente está com uma meia hora, mais ou menos, não é, Michele? Mais ou menos isso? Tá. Então, a gente, na magia, tem uma expressão, que eu vou ver se eu acho aqui, pedir licença um minuto para vocês. O moço, né, não sei se eu vou achar exatamente o ponto aqui, mas ele diz o seguinte, que na magia, as associações de ideias são capazes de produzir relações empíricas, né? Mais ou menos assim, associações subjetivas de ideias criam associações objetivas de fatos. Tá? E aí, eu acho que a gente pode pensar sobre isso. Tem acho que um microfone aberto, não sei se alguém abriu. O pessoal da comissão tem como mutar todo mundo, menos a professora? Acho que já, eu não estou ouvindo mais, então deixa eu prosseguir assim. Então, o moço diz assim, né, que na magia, associações subjetivas de ideias produzem associações objetivas de fatos, né? Então, se eu misturo, a nível de espírito, a nível intelectual, se eu misturo duas ideias, então isso poderia produzir um efeito concreto, né, no cotidiano. E o que me chamou muito a atenção, assim, alguns episódios. A professora foi mutada. Não, mas agora acho que já voltei, não já? Já, Michele? Tá. Professora, repete essa sentença, por gentileza, porque saiu o picado. Tá, não, então. O moço fala o seguinte, que na magia, quer dizer, naquele conhecimento que é vivido como mágico, tá? As associações subjetivas de ideias produzem associações objetivas de fatos. Tá? Então, é como se, ao associar duas ideias, eu pudesse produzir uma relação de causalidade no mundo. Tá? Então, pegar assim, alguns exemplos de elementos, né? Episódios de discurso midiático. Tá? O primeiro que me chamou muito a atenção é uma matéria logo no início da pandemia, em que, com aquele monte de instruções sobre o que a gente tem que desinfetar, quais são as coisas mais perigosas, num dado momento, a repórter falava assim, que a gente precisava tomar muito cuidado com o celular, que o celular era um objeto muito sujo, porque a gente andava com o celular para um lado e para o outro, encostava o celular em tudo quanto era tipo de superfície, pegava o celular o tempo inteiro, colocava perto do rosto, segurava com a mão, botava a mão no rosto. Então, que o celular era fonte de muita contaminação, né? E era muito, a expressão era assim, o celular é muito sujo. Tá? E isso me chamou muita atenção pelo seguinte, esse celular sujo, aquilo que contamina, é também aquilo que nos mantém em contato, né? E o moço fala muito, muito explicitamente sobre isso, sobre essa associação entre contato e contágio, né? Como duas coisas que são muito vizinhas, né? Então, aquilo que serve para nos manter juntos, serve também para nos colocar em perigo. Então, essa representação, o celular como alguma coisa perigosa, que a gente deveria tomar cuidado, que aparecia nessa matéria, me chamou muito a atenção logo no início, tá? Bom, aí tá, vai passando os dias na pandemia, aí alguém me sugeriu assistir um episódio daquela série Explaining, que é aquele episódio A Próxima Pandemia,
E nesse episódio, uma das pessoas, em meio a vários epidemiologistas, pessoas da área de saúde que falam, o Bill Gates fala, né? E todo mundo aqui deve ter ouvido a história sobre a tal palestra do TED, que é uma palestra premonitória, que ele falou da pandemia, não sei o que. E assim, tudo bem, é espetacular, é interessantíssimo o que ele diz, mas ainda assim me causou uma certa surpresa. Por que num episódio, porque o episódio do Explaining, né, é bem anterior a isso tudo, né? Então, me chamou muita atenção assim, por que você chama um expert em novas tecnologias para falar sobre pandemia? Qual é a relação que tem entre as duas coisas? E aí, vamos voltar para o Mose, né? Associações subjetivas de ideias produzem associações objetivas de fatos, tá? Então, esse é o segundo elemento, né? Primeiro, o celular sujo que coloca em contato, mas que também contamina. Segundo, o especialista em novas tecnologias falando sobre pandemia junto com experts da área da biomedicina. E o terceiro elemento, né, que também me chamou muito a atenção, a princípio eu li isso numa revista inglesa, eu acho, depois, já há bastante tempo depois, houve uma matéria no Jornal Nacional sobre isso, não sei quem acompanhou, sobre um episódio em que numa cidade inglesa, em que estavam instalando torres de 5G, houve tentativas de incendiar as torres. Inclusive, engenheiros responsáveis pela instalação dessa tecnologia foram agredidos porque havia uma espécie de teoria da conspiração de que eram as torres 5G que traziam o coronavírus. Tá? Então, de novo, você tem a associação entre essa tecnologia, que é a tecnologia do contato, né, que produz contato, sendo ela fonte de contaminação, contato, contágio, né, então o contato como fonte de perigo da contaminação, né? E aí, assim, a sugestão final do texto, né, que eu proponho para a gente pensar, voltando a uma história que é uma alegoria do Arthur Schopenhauer, que o Freud pega emprestado, que é a história dos porcos espinhos, daí o título do artigo, né, os porcos espinhos na pandemia, em que a história é a seguinte, que Schopenhauer sugere, né, que os seres humanos seriam como se fossem porcos espinhos friorentos. Então, um porco-espinho está com frio, ele se aproxima de outro para tentar se aquecer com o calor do corpo do outro. Só que são porcos-espinhos, então quando um se aproxima do outro, eles se machucam, porque eles se espetam mutuamente, né? E aí, então, eles sentem dor com essa proximidade e se afastam novamente para evitar serem espetados. Quando eles se afastam, eles sentem frio de novo. E aí eles se aproximam novamente para tentar se aquecer com o calor do corpo do outro. E são espetados novamente, e aí se afastam de novo para não sentir dor e ficam nessa dança, né, de buscar o contato com o outro para se aquecer, para se proteger, e ao mesmo tempo se afastar do outro, porque esse contato machuca, esse contato espeta e produz dor. Então, a sugestão, pegando a metáfora, né, isso Freud diz, né, que os seres humanos são assim, ele está discutindo isso, essa ambivalência da relação com o outro, né, o quanto o ser humano precisa do outro para se proteger, mas ao mesmo tempo esse outro, que é fonte de proteção, ele também cerceia a liberdade, né? Freud pega a alegoria nesse contexto. Quando você traz para elaborar essa história do celular sujo, né, de que aquilo que põe em contato é também aquilo que coloca em perigo porque contamina, é como se fôssemos porcos espinhos na pandemia, porque a gente precisa desesperadamente das redes sociais, a gente precisa, né, desses simulacros de interação, como isso que a gente está fazendo aqui, a gente precisa do convívio um com o outro, mas o convívio um com o outro é o que nos coloca em perigo. Então, a angústia do contágio seria isso. Nesse caso, é uma angústia de vida ou morte mesmo, né? Em que o porco-espinho na pandemia é isso, a gente busca o contato com o outro, mas esse contato nos coloca em risco. Então, a gente fica nesse movimento de aproximação e afastamento, aproximação e afastamento, como se a pandemia, na verdade, maximizasse um drama que é da própria condição humana, né? Então, isso é a sugestão do texto, daí esse título provocativo dos porcos espinhos na pandemia, ou a angústia do contágio, né? Aí, assim, Michele, eu não vou entrar no outro texto, tá? Eu posso, de repente, só dar a referência, né, se alguém tiver interesse,
ele é um texto discutindo por que as pessoas não ficam em casa. Tá? É um texto escrito talvez umas 2 semanas depois desse primeiro, foi publicado logo em seguida também, acho que ainda em abril, e foi publicado num blog chamado Confinaria, que é um blog do CRIA, né? O CRIA é Centro de Investigação em Rede, não, Centro em Rede de Investigação em Antropologia, que é um centro de Lisboa, do Esquitê, né? Sediado lá no Esquitê. E eles têm eles criaram um blog para postar textos curtos sobre a pandemia, né? E aí eu e a Helena Bomenini, que é minha colega na UERJ, a gente escreveu um texto que também, né, pegamos um título bem provocativo, chamado Tocqueville, o interesse bem compreendido e a hashtag Fica em Casa, né? E é uma discussão sobre a relação entre democracia e o ditame para ficar em casa e por que tanta gente não fica em casa no Brasil, né? E, enfim, uma série de tensões relativas a isso. Aí, se interessasse, né, se as pessoas tiverem interesse, posso falar um pouquinho sobre isso, a gente abrindo para conversar um pouquinho agora, né? Então, acho que é isso, acho que deu meia hora exato, né, pelo que eu estava, ou mais um pouco, não, 40 minutos exatos, pelo que eu estava marcando aqui. Então, brigadíssima, tá? Graça, Michele, os organizadores, tá? Eu fico por aqui e aí conversamos um pouquinho, se vocês quiserem. Obrigada, professora Maria Cláudia. Quem fala é Maiara, também Oi, Maiara. Mediadora aqui nessa mesa, prazer. Vou ler alguns comentários e aí, em seguida aos comentários, a gente passa as perguntas. O primeiro comentário, que não é uma pergunta, foi da Rosália Aparecida, e ela diz um pouquinho como que a pandemia mexeu com a gente, né? E esse comentário é ratificado pela Michele, que diz que a pandemia mexeu em todas as nossas esferas, né? Em todas as esferas da nossa vida e até mesmo na nossa perspectiva de futuro. A Alessandra Faria diz que foi ótima a comparação com o porco-espinho e a Marilúcia disse que vai usar essa metáfora para a vida. E agora vamos às perguntas após essas colocações. A primeira pergunta foi da própria Michele e ela traz assim: professora, ao abrir seu artigo, nos deparamos com a afirmação, aspas, o excesso de informações, em particular de natureza especializada, pode gerar uma paralisia intelectual, algo como um sequestro de pensamento, fecha aspas. Dessa forma, o que a senhora pensa sobre o paradoxo tempo disponível versus produtividade acadêmica? Essa é difícil, né, Michele? Assim, a gente estava outro dia semana passada conversando numa live promovida lá pelo pessoal da Novos Debates, né, que é uma revista de antropologia da ABA. Assim, eu vou falar um pouco assim, meio como se a gente estivesse conversando mesmo, sabe? Porque, assim, eu, quando escrevi esse texto, né, para mim foi um alívio enorme, né? Assim, foi um texto escrito num processo de criação intelectual como eu nunca tinha tido, tá? Eu nunca na vida escrevi um texto de 10 páginas em 5 horas seguidas de um jorro só, tá? Nunca na vida. Isso não é um processo normal para mim. E quando terminei senti um alívio profundo com aquilo, assim, né? E vários colegas, aquilo foi uma coisa muito no iníciozinho da pandemia, vários colegas comentaram muito assim, que tinham se identificado com os relatos que estavam ali, né? E depois disso, assim, a própria série da Dilemas, né? Que é uma série interessantíssima, se vocês tiverem curiosidade, é só jogar lá, Dilemas, Revista e Fix UFRJ, tá? Aí, entrando no site da revista, tem lá num campo que é Reflexões na Pandemia, tá? Aí, quando você olha, se você tem lá as datas de publicação de cada texto, é uma média de 3 textos por semana, e isso eles começaram em 6 de abril, então faz a conta aí, já deve ter mais de 40 textos sobre todos os ângulos que você puder imaginar sobre a pandemia, muita coisa muito boa que foi publicada ali.
Você tem o boletim da Unpox, né? Você tem o blog Confinaria do CRIA, né? Assim, eu acho que as pessoas, em larga medida, superaram esse torpor intelectual, né? Então, vamos lembrar quando eu falei disso, do sequestro do pensamento, do torpor intelectual, a gente estava na terceira semana da pandemia no Rio de Janeiro, né? Então, acho que de lá para cá, eu acho que nós todos das humanidades, assim, a gente veio a público, né, não só no formato escrito, assim, mas nas nossas aulas, nas muitas lives promovidas, assim, fazer o nosso trabalho, que é mostrar que as humanidades têm muito a dizer sobre a pandemia, né? E que esse trabalho ele é um trabalho essencial de ser feito também durante a pandemia, né? Então, assim, eu vou trazer para cá um comentário que eu fiz nessa live na semana passada com o pessoal da ABA, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para todo mundo das humanidades, tá? A gente sabe que passado algum tempo, daqui a 2, 3 anos, que vai haver uma avalanche de teses, dissertações e monografias sobre aspectos variados da pandemia, né? Vai ser o tema sobre o qual nós vamos ler, escrever, pensar, arguir, etc. Mas isso é a posteriori, né? Uma vez que tenhamos vivido isso, atravessado, né? Isso acaba em algum momento, né? Mas a questão é como é que a gente faz para colocar tudo isso que a gente estuda a serviço do atravessar a crise, né? Eu acho que isso é super importante também. Isso que a gente está fazendo aqui, a iniciativa de vocês de promover o evento faz parte desse tipo de esforço, né? Então, assim, a história que eu gosto demais, assim, que eu uso compulsivamente, porque ela mexe muito comigo, acho que é uma história muito boa para pensar o que é assim, a razão de ser do nosso trabalho como pensadores das humanidades, né? É uma história que o Norbert Elias conta num livro chamado Envolvimento e Alienação, que ele pega emprestado do Edgar Allan Poe, é um conto do Poe que chama-se Os Pescadores e o Turbilhão. E aí a história é a seguinte, é um naufrágio, 2 pescadores irmãos estão num barco em um mar revolto, e aí o navio onde eles estão naufraga e eles saem num bote. E se forma um redemoinho muito violento ali perto de onde eles estão, e eles sabem que é uma questão de tempo até que o bote seja tragado pelo redemoinho e vá submergir, né? E aí um dos irmãos está absolutamente apavorado, acocorado no fundo do bote, não consegue falar, não olha nada que está acontecendo em volta, e o outro está procurando uma saída. E ele fica observando os destroços até que ele percebe que formas cilíndricas ficam mais tempo na superfície. Então, mesmo quando elas são tragadas pelo redemoinho, elas não são engolidas imediatamente, elas ficam rodando, girando na boca do redemoinho. E aí ele faz o seguinte raciocínio, que eles têm mais chance se eles pularem naquele mar revolto e se agarrarem a tonéis, que são formas cilíndricas, e tem muitos ali à volta, que se eles se agarrarem a um tonel, a chance deles ficarem girando na beira do redemoinho e o redemoinho se desfazer antes de engolir o tonel é muito maior do que se eles ficarem dentro do barco. Aí ele faz esse raciocínio, percebe que a melhor chance que eles têm de se salvar é essa, e aí ele fala com o irmão e tenta convencer o irmão, e não adianta, o irmão simplesmente não escuta, tá paralisado de medo, acocorado no fundo do barco. Aí uma hora ele pensa assim, bom, ou morre só ele, ou morremos os dois, né? Então ele pula, se agarra num tonel, e aí, como eu gosto de brincar, a história não teria graça nenhuma se ele tivesse errado, né? Então ele está certo, o tonel fica girando, o barco onde o irmão está vai, é tragado, embica, o irmão é engolido pelo redemoinho, e ele se salva girando ali agarrado num tonel, e o redemoinho de fato esmorece e ele se salva. E aí, qual é a questão, assim, para o Norbert Elias, que eu queria trazer para cá, né? É que o Elias usa essa história para dizer o seguinte, o que nós... Ele está falando das ciências sociais, mas acho que a gente pode abrir para as humanidades, tá? Ele diz assim, o que a gente tem que fazer em meio a uma crise? Qual é o nosso trabalho, né? É desenvolver a capacidade de observar a crise enquanto a gente vive a crise, para que isso que a gente observa sobre a crise nos ajude a passar melhor por ela. Então, se você consegue observar a crise enquanto está vivendo a crise, o resultado da sua observação é um instrumento de gestão da crise.
né? Então, assim, eu acho que esse é o esforço, né, para pegar o sequestro de pensamento, torpor intelectual, essa dívida moral, né, em que eu estava me sentindo, é a gente fazer o esforço para pensar sobre isso enquanto a gente atravessa. Que não é dizer que todas as teses, dissertações que virão depois, que elas não serão importantes. Serão. Mas acho que a gente pode fazer um esforço também para pensar na crise enquanto a gente está vivendo a crise, para tentar gerir melhor isso e atravessar melhor esse momento que, claro, que provoca um sofrimento enorme de várias ordens, né, para todos nós, né? Então, assim, acho que essa história, né, que o Elias pega do Allan Poe é uma história muito interessante para pensar o que é esse esforço de escrever, de pensar, de promover eventos que estamos todos fazendo aqui, né? Obrigada, professora. A professora Maria do Carmo pede que a senhora comente sobre a metáfora do porco-espinho em relações de amizade. Sim, acho que ela é uma metáfora humana, né? Acho que o Freud, quando ele usa isso a partir do Schopenhauer, ele está falando do existir em sociedade, né? Então, para que ele usa essa metáfora, né? Ele está dizendo assim, que o ser humano isolado, ele é muito frágil, né? Então, que ele precisa do outro como uma forma de obter apoio, de obter conforto, de obter proteção. Mas esse outro que conforta, que protege, que acolhe, esse outro, ele apresenta demandas, né? E essas demandas do outro podem ser vividas como coisas que cerceiam a sua liberdade individual. Então, na verdade, você está o tempo inteiro defrontado com a escolha. Quer dizer, eu quero esse outro que me acolhe, que me apoia, que me ajuda do meu lado, e isso significa abrir mão de uma parcela das coisas que eu desejo para poder atender ao desejo dele, ou eu prefiro ficar com a minha liberdade absoluta, que junto trará uma solidão que é do mesmo tamanho da liberdade. Isso é o drama da existência humana, da condição humana, né? Freud usa para isso, na verdade, para falar do paradoxo que é inerente à civilização, né? Então, acho que assim, as relações de amizade, amorosas, de trabalho, qualquer tipo de relação com o outro, né? Pode ser pensada aí dessa maneira, né? Bauman tenta fazer isso, né? Quando ele fala com a metáfora da liquidez, né? Bauman é um dos autores que conversa com Freud com essa ideia, né? Uma outra pergunta aqui vem do Carlos Alves. Ele diz assim: boa tarde, doutora, boa tarde. No último encontro deste evento, a professora doutora Maria do Carmo de Oliveira nos trouxe uma fala sobre a economia da atenção face à enxurrada de informações que recebemos nos últimos tempos. Sua fala hoje sobre a angústia do contágio vem ao encontro da reflexão trazida pela doutora Oliveira, no sentido de que a avalanche de informações sobre a desinfecção acabaram por deixar os leigos em medicina, porém especialistas em pesquisas no Google, tão preocupados com a contiguidade relativa ao contágio. A senhora falou de alguns paradoxos como tomar banho para entrar na água, celular sujo versus celular sujo versus celular que estabelece o contato, aproximação versus afastamento. Diante dessas relações paradoxais, como discernir aquelas informações que trazem nomeações que podem servir como ferramentas terapêuticas daquelas que são só outras informações? Carlos, se você soubesse, você me conta. Eu não sei. Eu acho assim que tem uma... É que não está publicado, ou está publicado num blog, mas eu não vou saber te dar a referência. A Jane Russo, né, que é essa colega minha, que é professora da Medicina Social da UERJ, nós participamos, eu, ela, Cláudia Rezende, de uma live lá promovida pelas Ciências Sociais da UERJ, e a Jane apresentou uma fala muito interessante chamada a angústia da desinformação ou da informação, né? Ela brinca faz um jogo de palavras aí, né? Assim, eu poderia te sugerir, e depois, assim, ela apresentou na live, eram reflexões que ela não tinha escrito ainda, né? Ela arrumou num argumento, apresentou na live. Aí depois ela deu uma entrevista para um blog que é do pessoal lá da Fiocruz, feita uma entrevista, quem entrevistou foi a Ana Teresa Venâncio, que é antropóloga também.
E ali, na entrevista, toda a fala que a Jane fez nessa live com a gente no ICS está toda sistematizada ali. Então, assim, eu acho que se você jogar assim, entrevista, Fiocruz, Jane Russo, Ana Teresa Venâncio, eu acho que você vai achar, você vai se deparar com essa entrevista da Jane, que é muito legal sobre esses paradoxos em torno da angústia da informação, né? Os argumentos da angústia do contágio, angústia da informação, eles são argumentos que eles têm uma vizinhança, né? E assim, não é por acaso, porque eu e Jane conversamos quase que diariamente, trocando informações sobre essas coisas, né? Então, eu te remeteria para isso, só que eu não sei te dar referência aqui, tá? Mas acho que se jogar o nome dela e mais Fiocruz entrevista, vai parar lá. O Carlos, ele fez um adendo aqui depois. Ele, obrigado, professora. A senhora respondeu a minha pergunta na resposta anterior. Esse é o paradoxo da existência humana. E aí a professora Maria das Graças, ela gostaria que a senhora comentasse sobre o paradoxo. Aí ela traz a citação do seu livro. Ao afastar-se do contato com o outro que o indivíduo atestaria a sua natureza social atribuída a Goffman e a Zimmer. Ela gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse paradoxo. Isso eu acho que são aquelas citações que eu coloco logo no início da introdução, né? Que eu acho que assim, não vou lembrar as citações de cor agora, mas sei aqui que a Graça está se referindo. São dois autores que eu acho que eles têm assim, uma espécie de deleite intelectual em mostrar a presença da sociedade na solidão, né? Porque, assim, se você pensar na solidão como fenômeno, né, a própria ordem da empiria, né, do sujeito isolado fisicamente, você tenderia a achar, e isso é uma aproximação grosseira intelectualmente, né, mas tenderia a achar que o social está ausente na experiência da solidão, né? E tanto o Zimmel quanto o Goffman, eles mostram a presença da sociedade na experiência da solidão, nem que seja pela constatação da ausência de algo que se espera ou se deseja que esteja presente, né? Então, por exemplo, tem uma passagem do Goffman, não sei se é bem a isso que a Graça está se referindo, mas eu uso essa também, que ele diz assim, né, que o indivíduo que se afasta dos contatos sociais por temer o constrangimento, ele é o indivíduo mais sujeito às normas que há, né? Exatamente porque ele não suporta a ideia de não atender a uma norma, a uma orientação social. Então, ele prefere se afastar do convívio social porque ele não suporta o embaraço. E, nesse afastamento, ele atesta a sua sujeição às normas sociais, né? Então, tanto Zimmel quanto Goffman são autores que se comprazem muito com isso, né? Com mostrar esse paradoxo da presença do social na experiência da solidão, né? Nós temos um novo comentário aqui da Soraya, que diz: gostei muito do conto do Edgar Allan Poe. Mostra como o medo é capaz de paralisar a mente, nos impedindo de avaliar melhor a situação que vivemos e encontrar soluções. E aí nós temos uma pergunta aqui, é a última, né, por conta do nosso tempo, que é do Adail Sobral, que diz assim: o que te parece, professora, o uso da mídia tendenciosa de impressões subjetivas para criar falsos fatos nessa pandemia? Eu acho isso tão Aldaína, eu acho isso tão difícil, assim, sabe? Porque às vezes você pode ter, né, informações que são bem intencionadas, né, no sentido de um alerta que a pessoa considera que é importante, e tem uma diferença entre o erro, né, o erro bem intencionado, ou na verdade não o erro, mas a verdade parcial de um processo de descoberta, né, de um conhecimento em construção, né, que eu acho que isso é um dos dilemas, né, do saber científico, né? Isso é uma coisa que a professora Jane Russo, que trabalha com antropologia da ciência, discute nessas reflexões dela que eu mencionei aqui agora, né?
o quanto, na verdade, esse processo, né, do conhecimento científico, que diz uma coisa, depois vem uma contraprova, aí vem um novo estudo que checa e contradiz uma informação, aí nega algo que foi dado como certo, como que isso é um processo normal de produção do conhecimento científico, né? Mas que está sendo estressado até o limite com essas pressões do tempo para que se encontre uma vacina, para que se encontre uma terapêutica, e o tempo da ciência não é esse, né? O tempo da mídia, ele é um tempo de uma velocidade que não combina com o tempo da produção do conhecimento científico, né? Então, é como se esse conhecimento, o tempo de produção da ciência, ele estivesse sendo esgarçado ao máximo, né? Acho que isso também teremos muitas teses sobre isso na área de antropologia da ciência, sobre o contraste entre o tempo midiático e o tempo da produção do conhecimento científico, né? Mas acho muito difícil discutir, porque é tanta coisa misturada, né? Acho que você tem, às vezes, informações que são equivocadas, mas nem por isso deixam de ser bem intencionadas, né? Basta a gente pensar, pegar um exemplo, né, que eu acho que é bem óbvio. A gente passou o primeiro mês da pandemia com orientações de que não se usasse máscara. E, atualmente, isso é lei, usar máscara, em muitas partes do mundo, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Que o primeiro mês a orientação era para não usar máscara, né? Então, assim, vai dizer que é mal intencionado, alguém queria que todos se contaminassem? Claro que não, né? Era uma orientação até segunda ordem, equivocada, porém muito bem intencionada, né? Então, é muito difícil falar em más intenções, em uma coisa tendenciosa, assim, né? Eu acho que a gente, como profissionais intelectuais das áreas das humanidades, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Enfim, você tem, né, um conjunto de profissionais aí brigando com o tempo, tentando produzir soluções que amenizem sofrimento, né? Que amenizem perdas, né? No prazo mais curto possível, mas num tempo que não é o tempo da produção do conhecimento, né? Então, acho assim, essa é uma coisa que eu não me arrisco a falar, sabe? Até em respeito ao esforço que essas áreas que estão encarregadas de gerir a pandemia estão fazendo para ter o melhor desempenho possível, né? E a senhora tinha falado, professora, um pouquinho na sua fala, sobre o torpor intelectual e simulacros de interação, né? E aí, essas plataformas como o Zoom e tantas outras plataformas que estouraram aí, né? Nesse período de pandemia, as lives no Instagram, no Facebook, lives promovidas por associações, né? A Abralinha, a ABA, tantas outras. A senhora poderia falar brevemente para a gente como a senhora tem percebido esse movimento, essa efervescência no início da pandemia e agora nesse novo tempo, após 6 meses de pandemia e distanciamento? Como a senhora tem observado isso? Eu acho que assim, a gente continua, né, fazendo isso, porque você tem toda uma migração do formato, né? E eu fico me perguntando muito, que é uma fantasia que eu tenho sempre assim, né? Eu dava muita coisa para que Zimmel e Goffman tivessem visto as redes sociais, sabe? Eu dava muita coisa assim, porque você tem elementos tão incríveis para a gente pensar essas interações mediadas, e assim, interações mediadas, não mediadas, isso é um termo de vocês, né? na sociolinguística interacional, análise do discurso, né? E mesmo essas interações que a gente tá mantendo aqui, né? Se a gente parar para pensar assim, né? Pegar um termo do Goffman, o que é a copresença física imediata, né? A gente pode pensar no imediato como aquilo que não tem mediação tecnológica. Então, estamos acessíveis uns aos outros sensorialmente, né? Então, isso é uma dimensão, né? A acessibilidade sensorial ao outro. A outra dimensão é a ideia do síncrono e do assíncrono, né? E que seriam talvez os dois elementos que definem a copresença física imediata, né? Quando você pega uma interação como essa que a gente está mantendo aqui, isso fica meio implodido, né? Porque não é aqui eu acho que tem percepção sensorial.
O que não tem é paladar, tato e olfato, né? Mas estamos nos vendo e estamos nos escutando. Você pode fazer uma festa com Foucault e também com o próprio Goffman, né? Com a questão da função do olhar e do direcionamento do olhar no footing, né, na estruturação da conversa, porque uma das coisas que eu acho assim, mais aflitivas, né, nessas lives, assim, não sei se é besteira minha, porque eu não estou sabendo usar aqui, mas eu estou vendo a Mayara, a Michele, a Graça e a mim no centro da tela, assim, né? Isso é uma situação muito aflitiva, né? Numa situação normal de uma palestra, eu estaria vendo todo mundo, estaria vendo as reações das pessoas. Aí também não sei se por deficiência tecnológica minha, cada hora que alguém fala, abre uma janela aqui com o que a pessoa está falando, né? Não sei se eu teria como não ver essa janela, mas aí é como se fosse... O que seria o análogo disso no mundo presencial, né? A pessoa simplesmente falaria, ela nem levantaria a mão nem nada, ela simplesmente falaria, né? Porque não seria assim, né? Que aconteceria no mundo presencial, né? Então, acho que assim, vocês de análise do discurso de sociolinguística interacional, seja sem Graça, olha a cara da Graça rindo aqui, que é das poucas coisas que eu estou vendo, ela deve estar pensando na quantidade de teses e dissertações que a aguardam sobre esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu penso assim, todas as teses que vocês têm sobre como é que se deve transcrever alguma coisa, como é que vocês vão adaptar isso para chat, para essas coisas todas, essas conversas paralelas, né? Tomar o turno de fala, é um mundo, né? Mas é um mundo de problemas, bons problemas teóricos, né? E que vão refinar as teorias que a gente tem tremendamente, né? Para isso, assim. Graça, eu quero uma ou duas bancas dessas, tá? Porque isso aí deve ser uma maravilha. Ai, Maria Cláudia, queria agradecer a sua fala, por compartilhar tanto conosco. A professora Branca Ribeiro, a professora Maria das Graças disseram que a sua fala foi muito pertinente, muito proveitosa no nosso chat. E gostaria de agradecer, em nome do Grupo de Pesquisa Linguagem, Cultura e Trabalho, pela sua disposição, sua disponibilidade e por tanto que você pôde compartilhar conosco aqui na tarde de hoje. Vou encerrar agora, né, a nossa mesa e nós voltamos às 3h10. Daqui a um pouquinho é o tempo de tomar um café, dar uma esticada para a gente voltar com a nossa roda de conversa 3, intitulada Interações Reconfiguradas 3, Novas Práticas Docentes e Relações com os Discentes durante a Pandemia, com a professora Inês e professoras do ensino básico, Ana Paula Menezes, Eliana Lessa, Patrícia Graef e Suelen Cristina Queiroz. Estão todos convidados para a nossa próxima mesa redonda. Tá, obrigada, Mayara, Michele, Graça. Tá, obrigada, foi um prazer, tá? Tchau.